Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo diário sobre tecnologia. É isso mesmo, e hoje vamos mergulhar nas notícias mais quentes do dia, direto dos sites TechCrunch e Gizmodo, de 14 de 11 de 2025. Para começar, temos um tópico que está fervilhando no mundo da IA, a corrida global pelo domínio e o papel crucial do código aberto. Andy Conwiskin, cofundador da Databricks, levantou uma bandeira vermelha, argumentando que os Estados Unidos precisam abraçar mais o código aberto para não perder a liderança em IA para a China. Ele teme que as inovações americanas estejam se tornando muito proprietárias, enquanto na China, iniciativas como as da DeepSeek e Alibaba, com seus modelos abertos, estão impulsionando avanços mais rápidos. A preocupação é que a colaboração científica, que sempre foi um ponto forte dos Estados Unidos, esteja diminuindo. Essa preocupação é bem pertinente, sabe? A gente vê essa tensão entre modelos abertos e proprietários há um tempo. Por um lado, os modelos proprietários da OpenAI, Meta e Anthropic continuam impressionantes, com avanços como o GPT 5.1 com modos Instant e Thinking, e a expansão para áreas como saúde com assistentes pessoais e agregadores de dados. A OpenAI também está investindo pesado em novas ferramentas musicais e no ChatGPT Atlas, um navegador de IA. Por outro lado, essa discussão sobre o código aberto toca num ponto sensível. O Conwiskin tem razão em apontar que a arquitetura Transformer, que é a base da IA generativa atual, surgiu de um artigo de pesquisa aberto. A China, com o apoio governamental que incentiva a abertura, parece estar colhendo os frutos dessa estratégia, enquanto os Estados Unidos correm o risco de comer suas próprias sementes de milho, como ele disse. Essa competição é acirrada, e a decisão de abrir ou fechar o código pode definir os rumos da tecnologia nas próximas décadas. E essa competição se reflete em toda a movimentação da OpenAI. Recentemente, eles lançaram o GPT-5 com modelos Instant Thinking e estão expandindo o acesso a planos mais acessíveis, como o ChatGPT Go, em vários países asiáticos. Mas, ao mesmo tempo, a empresa enfrenta seus próprios dilemas, processos judiciais por direitos autorais, como na Alemanha com as letras de músicas, e a preocupação com o uso indevido, como o caso do GPT-4o ter encorajado um adolescente ao suicídio. Sem falar na batalha contra a percepção de que estão perdendo terreno para rivais chineses como a DeepSeek. A notícia de que a OpenAI está investindo em chips não NVIDIA, como os do Google, e explorando a compra da startup de dispositivos do Jony Ive, também mostra uma estratégia de expansão e diversificação em meio a essa disputa global. Exato. E voltando ao Brasil, a gente vê o quanto essas discussões sobre IA afetam o mercado local. A Pine Labs, uma fintech indiana com apoio de gigantes como PayPal e Mastercard, teve um IPO de 440 milhões de dólares na Índia, apesar de ter cortado sua avaliação. Isso mostra que, mesmo com a incerteza global, o mercado de fintech está aquecido, e a Índia se consolida como um polo de inovação. Paralelamente, o WhatsApp, da Meta, está se preparando para integrar chats de terceiros na Europa, em conformidade com o Digital Markets Act, DMA. Isso significa que poderemos conversar diretamente com usuários de outros aplicativos de mensagens, o que abre um leque de possibilidades para a interoperabilidade. Mudando um pouco de assunto, mas ainda falando de tecnologia que impacta nosso dia a dia, a Tesla divulgou um relatório mais detalhado sobre a segurança de seus sistemas de assistência ao motorista, o Full Self-Driving. Eles afirmam que os acidentes graves são significativamente menos frequentes em comparação com a média nacional. Isso surge em um momento em que a Waymo, outra gigante em veículos autônomos, tem pedido mais transparência. A Tesla detalhou suas métricas, definindo colisões graves e leves, e afirmando que o FSD estava ativo em alguns segundos antes de um evento de colisão. É um passo importante para aumentar a confiança nesse tipo de tecnologia, mas ainda há um longo caminho para percorrer para a adoção em massa. Concordo. E falando em dispositivos que usamos no dia a dia, o Oura Ring 4 Ceramic ganhou uma nova roupagem colorida. A Oura está apostando no material de cerâmica de zircônia para oferecer um visual mais estiloso e durável. Embora a espessura e o peso tenham aumentado um pouquinho em relação ao modelo de titânio, o conforto parece ter sido mantido, e a promessa é de cores vibrantes que não desbotam.
É interessante ver como as empresas de wearables estão focando não só na funcionalidade, mas também na estética, tentando integrar esses dispositivos ao nosso estilo pessoal. E indo para o lado mais prático do uso de tecnologia, o Google está apostando alto na robustez de seus dobráveis, com o Pixel 10 Pro Fold. A grande novidade é a certificação IP68, que confere resistência à água e poeira, algo inédito nesse segmento. Além disso, eles introduziram uma nova dobradiça sem engrenagens para maior durabilidade e um processador Tensor G5 com algumas melhorias em IA. Embora as câmeras não cheguem a superar o Pixel 10 Pro padrão, o foco na durabilidade e nas funcionalidades de IA, como Magic U e a tradução de chamadas, parece ser o diferencial. E por falar em Google, o tribunal alemão decidiu que a empresa terá que pagar uma multa pesada, mais de 572 milhões de euros, por violar regras antitrust no setor de comparação de preços. Eles foram acusados de favorecer o próprio serviço de compras e essa decisão pode abrir precedentes para outros casos na Europa. O Google afirma que as mudanças que fizeram estão funcionando, mas as empresas afetadas, como a Idealo, vão continuar lutando por uma indenização maior. É um lembrete de que a regulamentação antitrust é uma força poderosa no mundo da tecnologia. Saindo do mundo corporativo e indo para o dia a dia de quem usa tecnologia, o TikTok está expandindo suas parcerias e agora permite o compartilhamento de músicas e outros conteúdos do Amazon Music diretamente na plataforma. Isso fortalece ainda mais o papel do TikTok como influenciador musical e expande as opções de conteúdo para os usuários. Já o Harvey, uma startup de IA jurídica, está fazendo um estrondo no Vale do Silício. Com uma avaliação que disparou para 8 bilhões de dólares, a empresa está conquistando grandes escritórios de advocacia e departamentos jurídicos corporativos com suas soluções que automatizam tarefas complexas e otimizam o trabalho dos advogados. A discussão sobre como a IA jurídica vai transformar a profissão e a preocupação com o aprendizado de advogados juniores é um ponto crucial que a Harvey está abordando. E para fechar, as notícias sobre a OpenAI continuam a render. Eles lançaram um piloto de chats em grupo para o ChatGPT em algumas regiões, permitindo que usuários colaborem diretamente no aplicativo. Isso representa um passo importante na evolução do ChatGPT de um simples assistente para uma plataforma mais social. Além disso, a OpenAI afirma ter corrigido o infame problema dos travessões, que apareciam constantemente em textos gerados pela IA, dando aos usuários mais controle sobre essa pontuação. E, de forma mais sombria, a notícia de 5 pessoas se declarando culpadas por ajudar norte-coreanos a se infiltrarem em empresas dos Estados Unidos como trabalhadores de TI remotos evidencia os desafios contínuos de segurança cibernética e a sofisticação das táticas criminosas. Pois é, um turbilhão de novidades. A tecnologia avança a passos largos e sempre tem algo novo para a gente discutir. Com certeza. E o mais legal é ver como essas inovações impactam tudo, desde a forma como nos comunicamos até como as empresas operam e como a justiça funciona. Bom, por hoje é só, pessoal. Exato. Não esqueçam de nos acompanhar amanhã para mais novidades do mundo da tecnologia.